Meu nome é Humberto Dantas, eu sou doutor em ciência política, professor universitário e head de educação do CLP, Liderança Pública, uma organização não governamental que nos últimos anos, inclusive, tem se aproximado bastante da Dom Cabral numa série de parcerias, reflexões e atividades em conjunto. Meu objetivo hoje aqui é falar para vocês de política, de aspectos políticos muito importantes para esse momento, e do quanto a política é absolutamente relevante para o enfrentamento dessa crise. Por vezes a gente acha que ela atrapalha, por vezes a gente sabe que ela ajuda, mas é muito importante a gente ter a exata dimensão do que a política nos traz nesse momento. E a primeira grande questão é ter clareza acerca desse instante. E ter clareza acerca desse instante é deixarmos de lado um pouco das nossas paixões, dos nossos ódios, das nossas vontades políticas para pensarmos no quanto que a política tem nos impactado, seja positivamente, seja negativamente. Aqui eu gostaria exclusivamente de fazer uma fala a respeito do poder legislativo. A gente tem visto o Congresso Nacional atuando em uma série de frentes, a gente tem visto o papel importante que o Congresso Nacional tem nesse momento no país, e a gente precisa se perguntar o quanto a gente tem que estar atento a isso. O primeiro ponto é, o Congresso agiu de forma muito rápida no que diz respeito à possibilidade ou à necessidade desse instante de isolamento, desenvolvendo sistemas que permitam discussões, reflexões, votações e decisões em sistema virtual. Isso é inédito para nós no Brasil, algumas cidades, inclusive, têm repetido isso com bastante sucesso. A cidade de São José dos Campos, por exemplo, em São Paulo, desenvolveu um sistema que o Interleges, que é uma escola, um espaço dentro do Senado de educação para o aprimoramento da gestão do Poder Legislativo, e acreditem, isso existe, é muito relevante. São José criou uma ferramenta que estima-se pode ser usada por cerca de 80% dos parlamentos locais no Brasil. Mas voltemos aqui para o Congresso Nacional. Para além dessa possibilidade de fazer com que o Legislativo responda institucionalmente às demandas associadas às pautas que precisam ser aprovadas, o Legislativo tem atuado de maneira bastante ativa nesses últimos tempos no Brasil. E aí a pergunta que muitos fazem é, será que Rodrigo Maia seria uma espécie de primeiro-ministro dado o ativismo do parlamento? Não, não é um primeiro-ministro. Não é um primeiro-ministro porque nós não estamos acostumados e precisamos nos acostumar com o seguinte fato. Num presidencialismo, o legislativo nem sempre precisa estar plenamente sintonizado à agenda do executivo. E quando isso acontece, o presidente da casa, por exemplo, e os deputados federais e os senadores não precisam ser absolutamente tementes àquilo que diz o executivo. Pelo contrário, por vezes eles podem ter mais poder do que o executivo. Agora vamos concluir essa nossa fala pensando em como o executivo tem agido no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito por um partido que fez uma das duas maiores bancadas do parlamento, mas ainda assim fez uma bancada, no caso do Poder Executivo, perdão, no caso da Câmara dos Deputados, ou mesmo do Senado, uma bancada muito pequena, que lhe daria muita dificuldade para governar. Muita dificuldade para governar. E o estilo do presidente Jair Bolsonaro, ao invés de tentar compor com o legislativo, é um estilo de conflito, é um estilo mais aguerrido na lógica conflituosa. O que aconteceu então? Há uma sensação clara de que Jair Bolsonaro é um presidente isolado, um presidente distante. O que aconteceria num parlamentarismo? Esse sujeito cairia, como um primeiro-ministro cairia. No presidencialismo isso não acontece. Então o que há? Um ativismo do poder legislativo. E é isso que nós estamos vivendo. Portanto, as decisões hoje no Brasil passam fortemente por um impacto acima da média com que nós estamos acostumados do poder legislativo. E você, que sabe da importância da política para a construção da nossa realidade, precisa mais do que nunca ficar de olho no parlamento. Beleza? Grande abraço, espero ter contribuído com a reflexão. Menos ódio e mais racionalidade
e a partir disso a gente vai enxergando melhor a política, beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu!